Você já se perguntou como seria a vida sem aquele pedacinho irresistível de felicidade que chamamos de chocolate? Mas e se eu lhe dissesse que alguns séculos atrás o chocolate não era nem de perto parecido com o que conhecemos hoje? Houve um tempo em que o chocolate era uma bebida amarga, consumida como uma iguaria divina, e sua história é repleta de reviravoltas e conquistas, possuindo até mesmo um lado cruel de exploração que pouca gente sabe. Seja bem-vindo ao canal Explorando o Extraordinário. Agora, que tal embarcar em uma viagem pelo tempo e pelos sabores, enquanto desvendamos os mistérios por trás da história fascinante e saborosa do chocolate? Se você não consegue imaginar a vida sem chocolate, você tem sorte de não ter nascido antes do século XVI. Até então, o chocolate só existia na Mesoamérica, em uma forma bastante diferente daquilo que conhecemos hoje. Há muito tempo, por volta de 1900 a.C., as pessoas daquela região já sabiam como preparar os grãos de cacau. Os grãos eram moídos e misturados com farinha de milho e pimenta. O resultado era uma bebida amarga e revigorante, cheia de espuma, muito diferente do chocolate que conhecemos atualmente. E o que esses povos ancestrais pensavam sobre o cacau? Eles acreditavam que o cacau era um alimento divino, dado aos humanos por uma figura mítica, representada por uma serpente com asas emplumadas, conhecida pelos maias como Kukulkan e pelos astecas como Quetzalcoatl. Os astecas consideravam os grãos de cacau extremamente valiosos. Eles os utilizavam como moeda de troca e bebiam chocolate em ocasiões importantes, como banquetes da realeza. Além disso, premiavam os soldados com cacau por seu sucesso em batalhas, e também usavam em rituais religiosos. O primeiro encontro intercontinental com o chocolate ocorreu em 1519, quando o conquistador espanhol, Hernán Cortés, visitou a corte de Montezuma, na então capital do Império Azteca, onde atualmente fica a cidade do México. O cacau era tão precioso que o rei exibia 50 jarras da bebida em taças douradas. Quando os colonizadores trouxeram as primeiras remessas do estranho grão de cacau para a Europa, os missionários exageraram muito ao contar histórias sensacionalistas sobre os costumes das pessoas nativas. Eles fizeram com que o cacau ganhasse a fama de ser um afrodisíaco, algo que desperta desejo e paixão. Inicialmente, o gosto amargo do cacau tornava-o adequado como medicamento para problemas como desconforto estomacal, mas adoçá-lo com mel, açúcar ou baunilha rapidamente fez do chocolate uma iguaria popular na corte espanhola, e logo após, em todas as casas aristocráticas europeias. A produção de chocolate enfrentou muitos obstáculos ao longo dos séculos, até que um químico chamado Van Houten, de Amsterdã, introduziu a prensa de cacau em 1828. Essa inovação separava a gordura natural do cacau, resultando em um pó que poderia ser misturado para criar a bebida ou combinado com a gordura para produzir o chocolate sólido que conhecemos hoje. Pouco tempo depois, em 1870, um suíço chamado Daniel Peter, influenciado por seu conterrâneo, o químico Henri Nestlé, que havia acabado de inventar o leite condensado, resolveu juntar leite aos outros ingredientes da receita. Nascia assim o chocolate ao leite, principal marco para o início da era moderna do chocolate. No século XX, o chocolate deixou de ser um luxo elitista e se tornou um alimento acessível ao público em geral. A demanda crescente levou ao aumento significativo na produção de cacau, mas a expansão trouxe consigo preocupações sérias. Infelizmente, a história do chocolate também tem um lado sombrio, que envolve abusos e explorações. No início, escravos africanos eram enviados para plantações de cacau na América do Sul. Posteriormente, a produção de cacau se deslocaria para a África Ocidental, com a Costa do Marfim se tornando o maior produtor mundial de cacau, onde até hoje há relatos de utilização de trabalho escravo e infantil. Este é um problema complexo que persiste, apesar dos esforços de grandes empresas de chocolate para se associarem com nações africanas a fim de reduzir essas práticas. Hoje em dia, o chocolate transcende suas raízes antigas e se tornou um símbolo global de prazer e desejo. O chocolate representa celebrações, presentes afetuosos e momentos de conforto.
Sua presença nas prateleiras das lojas e nas sobremesas mais elaboradas reflete não apenas a evolução de sua produção ao longo dos séculos, mas também sua profunda conexão entre cultura e paladar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo tempo e pelo sabor. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Um abraço e até logo.